Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 1. Shri Suta Goswami disse, enquanto regressava à casa, o rei Maharaj Parikshit sentiu que o ato que cometera contra o impecável e poderoso Brahmana fora atroz e incivilizado. Consequentemente, ele sentia-se deprimido. Significado: o rei piedoso deplorou sua atitude acidental e imprópria contra o poderoso Brahmana, que era impecável. Tal arrependimento é natural para um bom homem como o rei, e esse arrependimento livra o devoto de toda espécie de pecados cometidos acidentalmente. Os devotos são naturalmente impecáveis. Os pecados acidentais cometidos por um devoto são consumidos no fogo do arrependimento. Verso 2. O rei Parikshit pensou, devido à minha negligência dos preceitos do Senhor Supremo, certamente devo esperar que alguma dificuldade me sobrevenha em futuro próximo. Desejo, pois, sem reservas, que a calamidade venha logo, pois dessa maneira posso livrar-me da ação pecaminosa e não cometer novamente semelhante ofensa. Significado: o Senhor Supremo prescreve que os brahmanas e as vacas devem receber toda a proteção. O próprio Senhor sente-se muito inclinado a fazer o bem aos brahmanas e às vacas. Go Brahmana Itaya Cha. Maharaj Parikshit sabia de tudo isso, e assim ele concluiu que seu insulto ao poderoso Brahmana certamente seria punido pelas leis do Senhor, e ele estava esperando algo muito difícil em futuro muito próximo. Portanto, ele desejou que a calamidade iminente caísse sobre ele, e não sobre seus familiares. A má conduta pessoal de um homem afeta todos os seus familiares. Portanto, Maharaj Parikshit desejou que a calamidade caísse somente sobre ele. Por sofrer pessoalmente, ele remer-se-ia de pecados futuros. E, ao mesmo tempo, o pecado que cometera seria neutralizado, para que seus descendentes não sofressem. É assim que pensa um devoto responsável. Os membros familiares de um devoto também compartilham dos efeitos do serviço que ele presta ao Senhor. Maharaj Prahlad salvou seu pai demônio através de seu serviço devocional pessoal. Um filho devoto na família é a maior dádiva ou bênção do Senhor. Verso 3. Eu sou incivilizado e pecaminoso devido à minha negligência da cultura bramânica, da consciência de Deus e da proteção às vacas. Portanto, desejo que meu reino, força e riquezas consumam-se imediatamente no fogo da cólera do Brahmana, para que no futuro eu não seja guiado por essas atitudes inauspiciosas. Significado: civilização humana progressista baseia-se na cultura bramânica, na consciência de Deus e na proteção às vacas. Todo o desenvolvimento econômico do Estado, através de empreendimentos, comércio,
agricultura e indústrias deve ser plenamente utilizado em relação com os princípios acima, pois de outro modo, todo o dito desenvolvimento econômico torna-se uma fonte de degradação. Proteção às vacas significa alimentar a cultura bramânica, que leva à consciência de Deus, e assim se alcança a perfeição da civilização humana. A Era de Kali tenciona aniquilar os princípios superiores da vida. E embora Maharaj Parikshit resistisse fortemente ao domínio da personalidade de Kali dentro do mundo, a influência da Era de Kali veio no momento oportuno. E mesmo um rei forte como Maharaj Parikshit foi induzido a desrespeitar a cultura bramânica, devido a uma leve provocação da fome e da sede. Maharaj Parikshit lamentou-se pelo incidente acidental e desejou que todo o seu reino, força e riqueza acumulada, fossem queimados por não estarem sendo empregados na cultura bramânica, etc. Onde a riqueza e a força não são empregados no avanço da cultura bramânica, da consciência de Deus e da proteção às vacas, o Estado e o lar são certamente condenados pela providência. Se queremos paz e prosperidade no mundo, devemos receber lições deste verso. Todo Estado e todo lar tem de se esforçar por fazer avançar a causa bramânica para a autopurificação, a consciência de Deus para a autorrealização e a proteção às vacas, com o objetivo de obter leite suficiente e o melhor alimento para continuar uma civilização perfeita. Verso 4. Enquanto o rei arrependia-se desse modo, ele recebeu a notícia de sua morte iminente, que se deveria à picada de uma serpente alada, ocasionada pela maldição proferida pelo filho do sábio. O rei aceitou isso como uma boa nova, pois isso seria a causa de sua indiferença às coisas mundanas. Significado: alcança-se verdadeira felicidade pela existência espiritual ou pelo cessar da repetição de nascimentos e mortes. Somente voltando ao Supremo é que podemos parar com a repetição de nascimentos e mortes. No mundo material, mesmo que alcancemos o planeta supremo, Brahmaloka, não é possível livrar-nos das condições de repetidos nascimentos e mortes. Mas ainda assim, não aceitamos o caminho da busca da perfeição. O caminho da perfeição livra-nos de todos os apegos materiais, e assim nos tornamos aptos a entrar no reino espiritual. Portanto, aqueles que são materialmente miseráveis são melhores candidatos que aqueles que são materialmente prósperos. Maharaj Parikshit era um grande devoto do Senhor e um candidato autêntico a entrar no reino de Deus. Mas, muito embora o fosse, seus bens materiais como imperador do mundo eram obstáculos à perfeita aquisição de seu status legítimo como um dos associados do Senhor no céu espiritual. Sendo um devoto do Senhor, ele podia entender que a maldição do menino Brahmana, embora imprudente, foi uma bênção para ele, visto ser ela a causa de desapegá-lo dos afazeres mundanos, tanto políticos quanto sociais.
Após lamentar-se pelo incidente, Shamika Muni também transmitiu a notícia ao rei, por uma questão de dever, para que o rei fosse capaz de preparar-se para voltar ao Supremo. Shamika Muni enviou ao rei a notícia de que o tolo Shringi, seu filho, embora fosse um poderoso menino Brahmana, desafortunadamente, abusara de seu poder espiritual ao amaldiçoar o rei injustificavelmente. O incidente do enguirlandamento do Muni por parte do rei não era causa suficiente para ele ser amaldiçoado à morte. Mas, uma vez que não havia como retirar a maldição, o rei foi informado a preparar-se para a morte dentro de uma semana. Tanto Shamika Muni quanto o rei eram almas autorrealizadas. Shamika Muni era um místico e Maharaj Parikshit era um devoto. Portanto, não havia diferença entre eles quanto à autorrealização. Nenhum deles temia enfrentar a morte. Maharaj Parikshit poderia ter ido ao Muni para implorar seu perdão, mas a notícia da morte iminente foi transmitida ao rei com tanto arrependimento da parte do Muni, que o rei não quis envergonhar o Muni posteriormente, através de sua presença ali. Ele decidiu preparar-se para sua morte iminente e encontrar o caminho de volta ao Supremo. A vida de um ser humano é uma oportunidade para preparar-se para voltar ao Supremo, ou para livrar-se da existência material, a repetição de nascimentos e mortes. Desse modo, no sistema de Varnashrama Dharma, todo homem e mulher são treinados para este propósito. Em outras palavras, o sistema de Varnashrama Dharma também é conhecido como Sanatana Dharma, ou a ocupação eterna. O sistema de Varnashrama Dharma prepara o homem para voltar ao Supremo, e assim um chefe de família é ordenado a ir para a floresta como um vanaprastha, para adquirir conhecimento completo e então tomar sannyasa antes de sua morte inevitável. Parikshit Maharaj teve a fortuna de receber um aviso de 7 dias para enfrentar sua morte inevitável. Mas para o homem comum, não há aviso definido, embora a morte seja inevitável para todos. Os homens tolos esquecem-se desse fato da morte certa e negligenciam o dever de preparar-se para voltar ao Supremo. Eles arruinam suas vidas nas propensões animais de comer, beber, divertir-se e desfrutar. Essa vida irresponsável é adotada pela população da Era de Kali, devido ao desejo pecaminoso de condenar a cultura bramânica, a consciência de Deus e a proteção às vacas, pelas quais o Estado é responsável. O Estado deve empregar fundos para avançar nesses 3 itens e assim educar a população a preparar-se para a morte. O Estado que o faz é o verdadeiro Estado próspero. Seria melhor que o Estado da Índia seguisse os exemplos de Maharaj Parikshit, o líder executivo ideal, ao invés de imitar outros estados materialistas, que não fazem ideia do reino de Deus, a meta última da vida humana. A deterioração dos ideais da civilização indiana tem provocado a deterioração da vida cívica, não somente na Índia, mas também no exterior. Verso 5.
Maharaj Parikshit sentou-se firmemente às margens do Ganges para concentrar sua mente em consciência de Krishna, rejeitando todas as outras práticas de autorrealização, porque o transcendental serviço amoroso a Krishna é a maior aquisição, suplantando todos os outros métodos. Significado: para um devoto como Maharaj Parikshit, nenhum dos planetas materiais, mesmo o mais elevado, Brahmaloka, é tão desejável como Goloka Vrindavana, a morada do Senhor Sri Krishna, o Senhor primordial e a personalidade de Deus original. Esta Terra é um dos inúmeros planetas materiais dentro do universo. E também há inúmeros universos dentro do compasso do Mahatattva. O Senhor e seus representantes, os mestres espirituais, ou acharyas, dizem aos devotos que nenhum dos planetas dentro de todos os inúmeros universos é adequado para constituir a residência de um devoto. O devoto sempre deseja voltar ao lar, voltar ao Supremo, simplesmente para tornar-se um dos associados do Senhor, na capacidade de servo, amigo, pai, mãe ou amante conjugal do Senhor, seja em algum dos inúmeros planetas Vaikunta, seja em Goloka Vrindavana, o planeta do Senhor Sri Krishna. Todos esses planetas estão eternamente situados no céu espiritual, o Paravyoma, que está no outro lado do oceano causal, dentro do Mahatattva. Maharaj Parikshit já estava ciente dessa informação, devido à sua piedade acumulada e ao nascimento em elevada família de devotos, Vaishnavas. E assim ele não estava absolutamente interessado nos planetas materiais. Os cientistas modernos estão muito ávidos por alcançar a Lua através de arranjos materiais. Mas eles não podem conceber o planeta mais elevado deste universo. Um devoto como Maharaj Parikshit, porém, não liga a mínima para a Lua, ou, quanto a isso, para qualquer dos planetas materiais. Desse modo, quando teve certeza de sua morte, numa data fixa, ele ficou mais determinado no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna, através do jejum completo, às margens do rio Yamuna, que corre pela capital de Hastinapura, no estado de Delhi. Tanto o Ganges quanto o Yamuna são rios amartya, transcendentais. E o Yamuna é ainda mais santificado pelas seguintes razões. Verso 6. O rio Ganges, às margens do qual o rei sentou-se para jejuar, transporta a água mais auspiciosa, que está misturada com a poeira dos pés de lótus do Senhor e com folhas de tulasi. Portanto, esta água santifica os três mundos, interna e externamente, e santifica até mesmo o Senhor Shiva e outros semideuses. Consequentemente, todos que estão destinados a morrer devem refugiar-se nesse rio. Significado: logo após receber a notícia de sua morte, dentro de 7 dias, Maharaj Parikshit retirou-se imediatamente da vida familiar e deslocou-se para a margem sagrada do rio Yamuna. Geralmente se diz que o rei refugiou-se às margens do Ganges, mas segundo Srila Jiva Goswami,
o rei refugiou-se às margens do Yamuna. A afirmação de Srila Jiva Goswami parece ser mais acurada, por causa da situação geográfica. Maharaj Parikshit residia em sua capital, Hastinapura, situada perto da atual Delhi, e o rio Yamuna corre através da cidade. Naturalmente, o rei refugiar-se-ia junto ao rio Yamuna, porque ele corria à porta de seu palácio. E no que diz respeito à santidade, o rio Yamuna está mais diretamente relacionado com o Senhor Krishna do que o Ganges. O Senhor santificou o rio Yamuna desde o começo de seus passatempos transcendentais no mundo. Enquanto seu pai Vasudeva cruzava o Yamuna com o bebê Senhor Krishna, em busca de lugar seguro em Gokula, na margem do rio que fica do outro lado de Mathura, o Senhor caiu no rio, e o rio ficou imediatamente santificado, com a poeira de seus pés de lótus. Aqui se menciona especificamente que Maharaj Parikshit refugiou-se junto ao rio, em particular, que flui belamente, transportando a poeira dos pés de lótus do Senhor Krishna, misturada com folhas de tulasi. Os pés de lótus do Senhor Krishna estão sempre besuntados com folhas de tulasi, e assim, logo que seus pés de lótus entram em contato com a água do Ganges e do Yamuna, os rios tornam-se santificados. O Senhor, contudo, entrou mais em contato com a água do Yamuna que com a do Ganges. Segundo Varaha Purana, como é citado por Srila Jiva Goswami, não há diferença entre a água do Ganges e do Yamuna. Mas quando a água do Ganges é santificada 100 vezes, ela chama-se Yamuna. De forma semelhante, afirma-se nas Escrituras que 1000 nomes de Vishnu equivalem a um nome de Rama, e 3 nomes do Senhor Rama equivalem a um nome de Krishna. Verso 7. Desse modo, o rei, o digno descendente dos Pandavas, decidiu de uma vez por todas sentar-se às margens do Ganges para jejuar até a morte e abandonar-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, que por si só é capaz de conceder a liberação. Assim, livrando-se de todos os tipos de associações e apegos, ele aceitou os votos de um sábio. Significado: a água do Ganges santifica todos os 3 mundos, incluindo os deuses e semideuses, porque emana dos pés de lótus da personalidade de Deus, Vishnu. O Senhor Krishna é o manancial do princípio de Vishnu Tattva e, portanto, o refúgio de seus pés de lótus pode livrar uma pessoa de todos os pecados, inclusive de ofensa cometida por um rei contra um Brahmana. Maharaj Parikshit, portanto, decidiu meditar nos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, que é Mukunda, ou o outorgante das liberações de toda a espécie. As margens do Ganges ou do Yamuna dão-nos uma oportunidade de nos lembrar do Senhor continuamente. Maharaj Parikshit livrou-se de todos os tipos de associação material e meditou nos pés de lótus do Senhor Krishna. Este é o processo da liberação.
Livrar-se de toda associação material significa parar completamente de cometer quaisquer pecados posteriores. Meditar nos pés de lótus do Senhor significa livrar-se dos efeitos de todos os pecados anteriores. As condições do mundo material são feitas de tal forma que uma pessoa tende a cometer pecados voluntária ou involuntariamente. E o melhor exemplo é o próprio Maharaj Parikshit, que era um rei reconhecidamente impecável e piedoso. Mas ele também tornou-se vítima de uma ofensa, muito embora jamais tivesse desejado cometer semelhante erro. Ele também foi amaldiçoado, mas porque era grande devoto do Senhor, mesmo esses reveses da vida tornaram-se favoráveis. O princípio é que uma pessoa não deve cometer voluntariamente qualquer pecado em sua vida e deve lembrar-se constantemente dos pés de lótus do Senhor, sem desvios. Somente em tal estado de espírito, o Senhor ajudará o devoto a fazer progresso regular rumo ao caminho da liberação e desse modo alcançar os pés de lótus do Senhor. Mesmo que haja pecados acidentais cometidos pelos devotos, o Senhor salva a alma rendida de todos os pecados, como se confirma em todas as Escrituras. Swapadamulam bhajatar priyasya tyaktanya bhavasya hari pareshaha vikarmaya chotpatitam katanchit dunoti sarvam ridi sanivishtaha. Bhagavatam 11.5.42. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 8. Nessa altura, todas as grandes mentes e pensadores, acompanhados por seus discípulos, junto com sábios que podiam santificar um lugar de peregrinação simplesmente por suas presenças, ali chegaram, alegando fazer uma jornada de peregrinação. Significado: quando Maharaj Parikshit sentou-se às margens do Ganges, a notícia espalhou-se em todas as direções do universo, e os sábios de espírito aberto, que puderam perceber a importância da ocasião, chegaram todos ali, alegando uma peregrinação. Na verdade, eles vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit, e não para tomar um banho de peregrinação, porque todos eles eram competentes o bastante para santificar os lugares de peregrinação. Os homens comuns vão aos locais de peregrinação para purificar-se de todos os pecados. Assim, os locais de peregrinação sobrecarregam-se com os pecados dos outros. Mas quando esses sábios visitam os sobrecarregados locais de peregrinação, eles santificam os locais por suas presenças. Portanto, os sábios que vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit não estavam muito interessados, como os homens comuns, em eles mesmos se purificarem. Mas sob a alegação de banhar-se naquele lugar, eles vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit, porque podiam prever que o Srimad Bhagavatam seria falado por Shukadev Goswami. Todos eles queriam aproveitar-se da grande ocasião.
versos 9 e 10. De diferentes partes do universo, ali chegaram sábios, como Atri, Tyavana, Sharadwan, Arishtanemi, Brigu, Vashishta, Parashara, Vishvamitra, Angira, Parashurama, Utatya, Indrapramada, Idmavahu, Medhaditi, Devala, Aristeshana, Bharadvaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Orva, Kavasha, Kumbhayoni, Dvapayana e a grande personalidade, Narada. Significado: Tyavana, grande sábio e um dos filhos de Bhrigu Muni, nasceu prematuramente, quando sua mãe, grávida, foi raptada. Tyavana é um dos 6 filhos deste pai. Bhrigu, quando Brahmaji estava executando um grande sacrifício em favor de Varuna, Maharishi Bhrigu nasceu do fogo sacrificatório. Ele era um grande sábio, e Puloma era sua esposa muito querida. Ele podia viajar no espaço como Durvasa, Narada e outros, e costumava visitar todos os planetas do universo. Antes da guerra de Kurukshetra, ele tentou parar a batalha. Às vezes instruía Bharadvaja Muni sobre evolução astronômica, e é o autor do grande Bhrigu Samhita, o grande cálculo astrológico. Explicou como o ar, o fogo, a água e a terra geram-se do éter. Explicou como o ar no estômago funciona e regula os intestinos. Como um grande filósofo, ele estabeleceu logicamente a eternidade da entidade viva, Mahabharata. Era também um grande antropólogo, e a teoria da evolução foi explicada por ele há muito tempo atrás. Era um propositor científico das 4 divisões e ordens da sociedade humana, conhecidas como a instituição Varnashrama Dharma. Converteu o rei Kshatriya Vitahavya em Brahmana. Vashishta, ver Srimad Bhagavatam 1.9.6. Parashara, neto de Vashishta Muni e pai de Vyasadeva. É filho de Maharishi Shakti e sua mãe chamava-se Adrishyati. Ele estava no ventre de sua mãe, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. E de dentro do ventre da mãe, ele aprendeu os Vedas. Seu pai foi morto por um demônio, Kalmashapada, e para vingar-se disso, ele quis aniquilar o mundo inteiro. Contudo, foi refreado por seu avô, Vasishta. Então ele executou um yagna de matança de Rakshasas, mas Maharishi Pulastya impediu. Ele gerou Vyasadeva, sendo atraído por Satyavati, que se tornaria esposa de Maharaj Shantanu. Pelas bênçãos de Parashara, Satyavati ficou perfumada, com aroma que se difundia por milhas. Também esteve presente durante a ocasião da morte de Bhishma. Foi o mestre espiritual de Maharaj Janaka e grande devoto do Senhor Shiva. Ele é o autor de muitas escrituras védicas e orientações sociológicas. Gadi Sutta, ou Vishvamitra, grande sábio austero e dotado de poder místico. É famoso como Gadi Sutta, porque seu pai era Gadi, poderoso rei da província Kanyad Kubja, parte de Uttara Pradesh. Embora fosse kshatriya por nascimento, tornou-se brahmana no mesmo corpo, devido ao poder de suas conquistas espirituais. Ele provocou briga com Vasishta Muni, quando era rei kshatriya, e executou um grande sacrifício em cooperação com Maganga Muni, e assim foi capaz de exterminar os filhos de Vasishta.
tornou-se um grande yogi, e todavia não conseguiu restringir seus sentidos, sendo desse modo obrigado a tornar-se o pai de Shakuntala, a bela rainha da história do mundo. Certa vez, quando era rei Kshatriya, ele visitou o eremitério de Vasishtha Muni e teve uma recepção real. Vishvamitra queria de Vasishtha uma vaca chamada Nandini, e o Muni recusou-se a dá-la. Vishvamitra roubou a vaca, e assim houve uma desavença entre o sábio e o rei. Vishvamitra foi derrotado pela força espiritual de Vasishtha, e assim o rei decidiu tornar-se um Brahmana. Antes de tornar-se Brahmana, ele submeteu-se a severa austeridade, às margens do Kaushika. Também foi um dos que tentaram parar a guerra de Kurukshetra. Angira é um dos 6 filhos mentais de Brahma e pai de Brihaspati, o grande sacerdote erudito dos semideuses nos planetas celestiais. Nasceu do sêmen de Brahmadi, oferecida a uma cinza de fogo. Utatya e Samvarta são filhos dele. É dito que ele ainda está executando a austeridade e cantando o santo nome do Senhor, no lugar conhecido como Alokananda, às margens do Ganges. Parashurama, ver Srimad Bhagavatam 1.9.6. Utatya, um dos 3 filhos de Maharishi Angira, foi o mestre espiritual de Maharaj Mandhata. Casou-se com Bhadra, a filha de Soma, a lua. Varuna raptou sua esposa Bhadra, e para vingar-se da ofensa do deus da água, ele bebeu toda a água do mundo. Medhatiti, velho sábio de outra hora, membro da Assembleia do Rei Celestial Indradeva. Seu filho era Kanva Muni, que criou Shakuntala na floresta. Foi promovido ao planeta celestial por seguir estritamente os princípios da vida retirada, Vanaprastha. Devala, grande autoridade como Narada Muni e Vyasadeva. Seu bom nome está na lista das autoridades mencionadas no Bhagavad Gita, quando Arjuna reconheceu o Sr. Krishna como a suprema personalidade de Deus. Encontrou-se com Maharaj Yudhishthira após a guerra de Kurukshetra, e era o irmão mais velho de Dhaumya, o sacerdote da família Pandava. Assim como os Kshatriyas, ele também permitiu que sua filha escolhesse seu próprio esposo, numa reunião Swayamvara, para a qual todos os filhos solteiros dos rishis foram convidados. Segundo alguns, ele não é Asita Devala. Bharadwaja, ver Srimad Bhagavatam 1.9.6. Gautama, um dos 7 grandes sábios do universo. Sharadwan Gautama foi um de seus filhos. As pessoas na Gautama Gotra, dinastia, são hoje os seus descendentes familiares, ou descendentes em sua sucessão discipular. Os brahmanas que professam a Gautama Gotra geralmente são descendentes familiares, e os Kshatriyas e Vaishyas que professam a Gautama Gotra estão todos na linha de sua sucessão discipular. Ele era o esposo da famosa Ahalya, que se transformou numa pedra quando Indradeva, o rei do céu, a molestou. Ahalya foi libertada pelo Sr. Ramachandra. Gautama era avô de Kripacharya, um dos heróis da guerra de Kurukshetra. Maitreya, grande rishi de outrora, foi o mestre espiritual de Vidura e uma grande autoridade religiosa.
aconselhou Dhritarashtra a manter boas relações com os Pandavas. Duryodhana discordou, e assim foi amaldiçoado por ele. Encontrou-se com Vyasadeva e manteve discussões religiosas com ele. Verso 11. Também havia muitos outros semideuses santos, reis e ordens reais especiais, chamadas Arunadhayas, um gênero especial de Raja Rishis, de diferentes dinastias de sábios. Quando todos eles se reuniram para encontrar-se com o imperador Parikshit, este os recebeu apropriadamente e prostrou-se com sua cabeça no chão. Significado: o sistema de prostrar-se com a cabeça no chão para demonstrar respeito aos superiores é uma excelente etiqueta que deixa o visitante honrado, agradecido no fundo do coração. Mesmo um ofensor de primeiro grau é perdoado simplesmente por esse processo. E Maharaj Parikshit, embora honrado por todos os rishis e reis, deu boas-vindas a todos os grandes homens, com esta humilde etiqueta, a fim de ser perdoado de quaisquer ofensas. Geralmente, na última fase da vida, todo homem sensato adota esse método, para ser perdoado antes da partida. Dessa maneira, Maharaj Parikshit implorou a benevolência de todos, para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Verso 12. Depois que todos os rishis e outros sentaram-se confortavelmente, o rei, permanecendo humildemente diante deles, com mãos postas, falou-lhes de sua decisão de jejuar até a morte. Significado: embora o rei já estivesse decidido jejuar até a morte às margens do Ganges, ele expressou humildemente sua decisão para verificar as opiniões das grandes autoridades ali presentes. Qualquer decisão, não importa de que importância, deve ser confirmada por alguma autoridade. Isso torna o assunto perfeito. Isso significa que os monarcas que governavam a terra naqueles dias não eram ditadores irresponsáveis. Eles seguiam escrupulosamente as decisões autorizadas dos santos e sábios, em termos do preceito védico. Maharaj Parikshit, sendo um rei perfeito, seguiu os princípios ao consultar as autoridades, mesmo até os últimos dias de sua vida. Verso 13. O afortunado rei disse: na verdade, somos o mais grato de todos os reis, que são treinados para obter favores das grandes almas. Geralmente vós, sábios, considerais a realeza como lixo, a ser rejeitado e deixado em lugar distante. Significado: segundo os princípios religiosos, o excremento, a urina, a água de limpeza, etc., devem ser mantidos a longa distância. Banheiros conjugados, urinóis, etc., podem ser amenidades muito convenientes da civilização moderna, mas ordena-se que estejam situados à distância das áreas residenciais. Aqui cita-se esse mesmo exemplo em relação com a ordem real, para aqueles que estão marchando progressivamente de volta ao Supremo. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que estar em contato íntimo com homens de reais e centavos, ou a ordem real, é pior que suicídio para alguém que deseje voltar ao Supremo. Em outras palavras, geralmente os transcendentalistas não se associam com homens que são demasiadamente enamorados
da beleza externa da criação de Deus. Através do avanço do conhecimento em compreensão espiritual, o transcendentalista sabe que este belo mundo material nada mais é que um reflexo sombrio da realidade, o reino de Deus. Portanto, eles não são muito cativados pela opulência real ou qualquer coisa semelhante. Mas no caso de Maharaj Pariksit, a situação era diferente. Aparentemente, o rei estava condenado à morte por um inexperiente menino brahmana. Mas, na realidade, foi chamado pelo Senhor para voltar a ele. Outros transcendentalistas, os grandes sábios e místicos, que se reuniram por causa do jejum de Maharaj Pariksit até a morte, estavam completamente ansiosos por vê-lo, pois ele estava voltando ao Supremo. Maharaj Pariksit também pôde entender que os grandes sábios que se reuniram ali foram todos bondosos com seus antepassados, os Pandavas, por causa do serviço devocional que os Pandavas prestaram ao Senhor. Portanto, ele sentiu-se agradecido aos sábios por estarem ali presentes na última fase de sua vida, e sentiu que tudo isso devia-se à grandeza de seus falecidos antepassados ou avós. Portanto, ele sentiu-se orgulhoso de calhar ser descendente de devotos tão grandiosos. Esse orgulho dos devotos do Senhor certamente não é igual ao inflado senso de vaidade por causa da prosperidade material. O primeiro é realidade, ao passo que o outro é falso e vão. Verso 14. A suprema personalidade de Deus, o controlador tanto do mundo transcendental quanto do mundo mortal, benevolamente me dominou sob a forma da maldição de um Brahmana. Por eu ser demasiadamente apegado à vida familiar, o Senhor, a fim de me salvar, aparece diante de mim de tal maneira que somente por temor desapegar-me-ei do mundo. Significado: Maharaj Pariksit, embora nascido em família de grandes devotos, os Pandavas, e embora seguramente treinado no transcendental apego à companhia do Senhor, ainda assim achava tão forte o encanto da vida familiar mundana que teve que desapegar-se graças a um plano do Senhor. O Senhor toma tal ação direta no caso de um devoto especial. Maharaj Pariksit pôde entender isso devido à presença dos mais elevados transcendentalistas do universo. O Senhor reside com seus devotos, e por isso a presença dos grandes santos indicava a presença do Senhor. Portanto, o rei deu boas-vindas à presença dos grandes rishis, considerando-a uma graça do Senhor Supremo. Verso 15. Ó Brahmanas, simplesmente aceitai-me como uma alma completamente rendida, e deixai que Mãe Ganges, a representante do Senhor, também me aceite dessa maneira, pois já acolhi os pés de lótus do Senhor em meu coração. Que a serpente alada, ou qualquer coisa mágica que o Brahmana tenha criado, pique-me de uma vez. Somente desejo que todos vós continueis cantando as façanhas do Senhor Vishnu. Significado: logo que uma pessoa se abandona completamente aos pés de lótus do Senhor Supremo, ela não teme absolutamente a morte. A atmosfera criada pela presença de grandes devotos do Senhor, às margens do Ganges, e a completa aceitação dos pés de lótus do Senhor por parte de Maharaj Pariksit
foram garantias suficientes para o rei voltar ao Supremo. Assim ele livrou-se absolutamente de todo o temor à morte. Verso 16. Ó Brahmanas, oferecendo reverências a todos vós, oro mais uma vez, que se tiver que nascer novamente no mundo material, eu tenha completo apego ao ilimitado Senhor Krishna, a companhia de seus devotos e relações amistosas com todos os seres vivos. Significado. Aqui Maharaj Parikshit explica que o devoto do Senhor é o único ser vivo perfeito. O devoto do Senhor não é inimigo de ninguém, mesmo que existam muitos inimigos do devoto. O devoto do Senhor não gosta de se associar com não-devotos, embora não nutra inimizade contra eles. Ele deseja a companhia dos devotos do Senhor. Isso é perfeitamente natural, porque os pássaros da mesma plumagem convivem bem entre eles. E a função mais importante do devoto é ter completo apego ao Senhor Shri Krishna, o Pai de todos os seres vivos. Assim como um bom filho do Pai comporta-se de maneira amistosa com todos os seus outros irmãos, da mesma forma, o devoto do Senhor, sendo um bom filho do Pai Supremo, o Senhor Krishna, vê todos os outros seres vivos em relação com o Pai Supremo. Ele tenta trazer os filhos arrogantes do Pai de volta a um estágio sadio, para levá-los a aceitar a paternidade suprema de Deus. Maharaj Parikshit estava certamente voltando ao Supremo, mas mesmo se não voltasse, ele orou por um padrão de vida que é o caminho mais perfeito no mundo material. O devoto puro não deseja a companhia de personalidades tão grandes como Brahma, mas prefere a companhia de um ser vivo minúsculo, desde que ele seja devoto do Senhor. Verso 17. Com perfeito autocontrole, Maharaj Parikshit sentou-se num assento de palha, com as raízes da palha voltadas para o leste, colocado na margem sul do Ganges, e ele próprio ficou de frente para o norte. Um pouco antes, ele dera a posse de seu reino ao seu filho. Significado. O rio Ganges é célebre como a esposa do mar. O assento de palha Kusha é considerado santificado se a palha é arrancada completamente da terra com raiz, e se a raiz está apontada em direção ao leste, isso é considerado auspicioso. Ficar de frente para o norte é ainda mais favorável para alcançar sucesso espiritual. Maharaj Parikshit passou a responsabilidade da administração para seu filho antes de deixar o lar. Assim ele estava plenamente equipado, com todas as condições favoráveis. Verso 18. Desse modo, o rei, Maharaj Parikshit, sentou-se para jejuar até a morte. Todos os semideuses dos planetas superiores louvaram as ações do rei, e com grande prazer espalharam flores continuamente sobre a terra e tocaram tambores celestiais. Significado. Mesmo até a época de Maharaj Parikshit, havia comunicações interplanetárias, e a notícia do jejum de Maharaj Parikshit até a morte, para alcançar a salvação, alcançou os planetas superiores no céu, onde vivem os inteligentes semideuses.
Os semideuses são mais luxuriosos que os seres humanos, mas todos eles são obedientes às ordens do Senhor Supremo. Não há ninguém nos planetas celestiais que seja ateísta ou descrente. Assim, qualquer devoto do Senhor, sobre a face da terra, é sempre louvado por eles. E no caso de Maharaj Parikshit, eles deleitaram-se grandemente e desse modo deram sinais de honra ao espalhar flores sobre a terra e ao tocar tambores celestiais. Um semideus sente prazer em ver alguém voltar ao Supremo. Ele sempre está satisfeito com o devoto do Senhor, tanto que através de seus poderes adidhaivicos, ele pode ajudar os devotos sob todos os aspectos. E o Senhor fica satisfeito com eles por suas ações. Há uma corrente invisível de completa cooperação entre o Senhor, os semideuses e o devoto do Senhor na terra. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 19. Todos os grandes sábios que estavam ali reunidos louvaram a decisão de Maharaj Parikshit e expressaram sua aprovação dizendo, muito bem. Naturalmente, os sábios são propensos a fazer o bem aos homens comuns, pois eles são revestidos de todos os poderes qualitativos do Senhor Supremo. Portanto, eles estavam satisfeitíssimos de ver Maharaj Parikshit, um devoto do Senhor, e falaram da seguinte maneira. Significado: a beleza natural de um ser vivo é realçada pela elevação à plataforma do serviço devocional. Maharaj Parikshit estava absorto no apego ao Sr. Krishna. Vendo isso, os grandes sábios reunidos estavam satisfeitíssimos e expressaram sua aprovação ao dizer, muito bem. Esses sábios são naturalmente propensos a fazer o bem ao homem comum. E quando veem uma personalidade como Maharaj Parikshit avançar em serviço devocional, seu prazer não conhece limites, e eles oferecem todas as bênçãos de que dispõem. O serviço devocional ao Senhor é tão auspicioso que todos os semideuses e sábios, até o próprio Senhor, ficam satisfeitos com o devoto, e por isso o devoto acha tudo auspicioso. Todas as coisas inauspiciosas são removidas do caminho de um devoto progressista. Encontrar-se com todos os grandes sábios no momento da morte foi certamente auspicioso para Maharaj Parikshit, e assim para ele foi uma bênção a dita maldição de um menino Brahmana. Verso 20. Os sábios disseram, ó principal de todos os reis santos da dinastia Pandu, que estão estritamente na linha do Sr. Shri Krishna, não é absolutamente surpreendente que tenhas abandonado teu trono, que está decorado com os elmos de muitos reis, para alcançar a companhia eterna da personalidade de Deus. Significado: os políticos tolos, que mantêm postos administrativos, pensam que os postos temporários que ocupam são o máximo ganho material da vida, e portanto eles aferram-se a esses postos mesmo até o último momento da vida, sem saber que alcançar a liberação
como um dos companheiros do Senhor em sua morada eterna, é o ganho máximo da vida. A vida humana destina-se a alcançar esse fim. O Senhor garante-nos, muitas vezes no Bhagavad Gita, que voltar ao Supremo, sua morada eterna, é a aquisição máxima. Prahlad Maharaj, enquanto orava ao Senhor Nrsinga, disse: Ó meu Senhor, tenho muito medo do modo de vida materialista, e não tenho o menor medo de vosso presente aspecto horrivelmente feroz, como Nrsingadeva. Esse modo de vida materialista é algo semelhante a uma pedra molar, e estamos sendo esmagados por ela. Caímos neste horrível redemoinho das ondas encrespadas da vida. E assim, meu Senhor, oro a vossos pés de lótus, que me chameis de volta à vossa morada, como um de vossos servos. Essa é a liberação culminante deste modo de vida materialista. Tenho uma experiência muito amarga do modo de vida materialista. Em qualquer das espécies de vida em que tenha nascido, compelido pela força de minhas próprias atividades, tenho dolorosamente experimentado duas coisas, ou seja, a separação das coisas amadas e o encontro com o que é indesejável. E para neutralizá-las, os remédios que tomei foram mais perigosos que a própria doença. Assim, errei de um ponto a outro, nascimento após nascimento, e, portanto, oro que me concedeis refúgio a vossos pés de lótus. Os reis Pandavas, que são maiores que muitos santos do mundo, conheciam os resultados amargos do modo de vida materialista. Eles jamais se sentiram cativados pelo fulgor do trono imperial que ocuparam e sempre buscavam a oportunidade de serem chamados pelo Senhor para associar-se com ele eternamente. Maharaj Parikshit era o digno neto de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira abandonou o trono imperial em favor de seu neto. E da mesma forma, Maharaj Parikshit, o neto de Maharaj Yudhishthira, abandonou o trono imperial em favor de seu filho Janamejaya. Assim são todos os reis na dinastia, porque todos eles são estritos na linha do Senhor Krishna. Assim, os devotos do Senhor nunca são encantados pelo fulgor da vida materialista e vivem imparcialmente, desapegados dos objetos do falso e ilusório modo de vida materialista. Verso 21. Todos nós esperaremos aqui, até que o principal devoto do Senhor, Maharaj Parikshit, retorne ao planeta supremo, que está completamente livre de toda a contaminação mundana e de todas as espécies de lamentação. Significado: além do limite da criação material, que é comparada à nuvem no céu, está o Paravyoma, ou o céu espiritual, cheio de planetas chamados Vaikunthas. Esses planetas Vaikunta também são diferentemente conhecidos, como Purushottama Loka, Achyuta Loka, Trivikrama Loka, Rishikesha Loka, Keshava Loka, Aniruddha Loka, Madhava Loka, Pradyumna Loka, Sankarshana Loka, Sridhara Loka, Vasudeva Loka, Ayodhya Loka, Dvaraka Loka e muitos outros milhões de loucas espirituais,
onde a personalidade de Deus predomina. Ali, todas as entidades vivas são almas liberadas, com corpos espirituais tão bons como o do Senhor. Não há contaminação material. Tudo ali é espiritual e, portanto, não há nada objetivamente lamentável. Eles são plenos de bem-aventurança transcendental e são desprovidos de nascimento, morte, velhice e doença. E entre todos os Vaikuntha Lokas acima mencionados, há um Loka supremo, chamado Goloka Vrindavana, que é a morada do Senhor Sri Krishna e seus companheiros específicos. Maharaj Parikshit destinava-se a alcançar esse Loka particular, e os grandes rishis ali reunidos puderam prever isso. Todos eles consultaram-se entre si sobre a grande partida do grande rei, e eles queriam vê-lo até o último momento, porque não seriam mais capazes de ver esse grande devoto do Senhor. Quando um grande devoto do Senhor desaparece, não há nada a lamentar, porque o devoto destina-se a entrar no reino de Deus. Mas o lamentável é que esses grandes devotos saem de nossa vista, e por isso temos toda a razão ao ficarmos pesarosos. Assim como o Senhor é raramente visível por nossos olhos atuais, da mesma forma o são os grandes devotos. Os grandes rishis, portanto, decidiram corretamente permanecer no local até o último momento. Verso 22. Tudo que os grandes sábios falavam era agradável de ouvir, cheio de significado, e apresentado apropriadamente como a verdade perfeita. Assim, após ouvi-los, Maharaj Parikshit, desejando ouvir sobre as atividades do Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, congratulou-se com os grandes sábios. Verso 23. O rei disse: Ó grandes sábios, vós vos reunistes muito bondosamente aqui, tendo vindo de todas as partes do universo. Todos vós sois tão bons como o conhecimento personificado, que reside no planeta acima dos 3 mundos, Satyaloka. Em consequência disso, sois naturalmente propensos a fazer o bem aos outros. E, além disso, vós não tendes outro interesse, seja nesta vida ou na próxima. Significado: os 6 tipos de opulência, a saber, riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, são todos, originalmente, diferentes atributos pertinentes à absoluta personalidade de Deus. Os seres vivos, que são entidades partes integrantes do Ser Supremo, têm todos esses atributos parcialmente, até o total de 78%. No mundo material, esses atributos, até 78% dos atributos do Senhor, são cobertos pela energia material, assim como o Sol é coberto por uma nuvem. A força coberta do Sol é muito imperceptível em comparação com o brilho original, e analogamente, a cor original dos seres vivos, com esses atributos, torna-se quase extinta. Há 3 sistemas planetários, a saber, os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores. Os seres humanos sobre a Terra estão situados no começo dos mundos intermediários, mas seres vivos como Brahma e seus contemporâneos,
vivem nos mundos superiores, dos quais o mais elevado é Satyaloka. Em Satyaloka, os habitantes são plenamente versados na sabedoria védica, e assim a nuvem mística da energia material aclara-se. Portanto, eles são conhecidos como os Vedas personificados. Tais pessoas, sendo plenamente conscientes do conhecimento, tanto mundano quanto transcendental, não têm interesse nem no mundo mortal, nem no transcendental. Eles são praticamente devotos, sem desejos. No mundo mortal, eles nada têm a alcançar, e no mundo transcendental, eles sentem-se satisfeitos em si mesmos. Porque então, eles vêm ao mundo mortal. Eles descem a diferentes planetas como Messias, pela ordem do Senhor, para salvar as almas caídas. Eles vêm à Terra para fazer o bem à população do mundo, em diferentes circunstâncias, sob diferentes influências climáticas. Eles nada têm a fazer neste mundo, exceto redimir as almas caídas, que giram na existência material, iludidas pela energia material. Verso 24. Ó Brahmanas, dignos de confiança, pergunto-vos agora sobre meu dever imediato. Por favor, após adequada deliberação, falai-me sobre o dever imaculado de todas as pessoas, em todas as circunstâncias, e especificamente daquelas que estão à beira da morte. Significado. Neste verso, o rei coloca duas questões diante dos sábios eruditos. A primeira questão é qual o dever de todos em todas as circunstâncias. E a segunda questão é qual é o dever específico de alguém que esteja para morrer em pouquíssimo tempo. Das duas, a questão relativa ao homem moribundo é muito importante, porque todos são homens moribundos, seja muito brevemente, seja após 100 anos. A duração de vida é imaterial, mas o dever de um homem moribundo é muito importante. Maharaj Parikshit também colocou essas duas questões diante de Shukadev Goswami no momento de sua chegada. E praticamente todo o Srimad Bhagavatam, a partir do 2º canto até o final do 12º canto, trata dessas duas perguntas. A conclusão que se chegou é que o serviço devocional ao Senhor Sri Krishna, como o próprio Senhor confirma nas fases finais do Bhagavad Gita, é a última palavra em relação ao dever permanente de todos na vida. Maharaj Parikshit já estava consciente desse fato, mas ele quis que os grandes sábios ali reunidos dessem seu veredito unânime em apoio à sua convicção, para que ele fosse confirmado a perseverar no seu dever sem controvérsias. Ele menciona especificamente a palavra Shuddha, ou perfeitamente correto. Para a compreensão transcendental ou autorrealização, muitos processos são recomendados por várias classes de filósofos. Alguns deles são métodos de primeira classe, e outros são métodos de segunda ou terceira classe. O método de primeira classe exige que a pessoa abandone todos os outros métodos e renda-se aos pés de lótus do Senhor, e assim se salve de todos os pecados e de suas reações. Verso 25.
Naquele momento, apareceu ali o poderoso filho de Vyasadeva, que viajava pela terra desinteressado e satisfeito consigo mesmo. Ele não manifestava qualquer sintoma de pertencer a alguma ordem social ou status de vida. Estava cercado por mulheres e crianças e vestia-se como se os outros o tivessem negligenciado. Significado: usa-se às vezes a palavra Bhagavan em relação com algum dos grandes devotos do Senhor, como Shukadeva Goswami. Essas almas liberadas não têm interesse nos afazeres deste mundo material, porque são autossatisfeitas em virtude das grandes conquistas do serviço devocional. Como se explicou antes, Shukadeva Goswami nunca aceitou nenhum mestre espiritual formal, nem se submeteu a qualquer cerimônia reformatória formal. Seu pai, Vyasadeva, era seu mestre espiritual natural, porque Shukadeva Goswami ouviu o Srimad Bhagavatam dele. Depois disso, ele tornou-se completamente autossatisfeito. Assim, ele não dependia de nenhum processo formal. Os processos formais são necessários para aqueles que ainda não alcançaram o estágio de completa liberação. Mas Sri Shukadeva Goswami já estava naquele estado pela graça de seu pai. Como um jovem rapaz, esperava-se que ele se vestisse apropriadamente. Mas ele perambulava nu e não tinha interesse em costumes sociais. Ele era negligenciado pela população em geral, e os meninos e mulheres curiosos cercavam-no como se ele fosse um louco. Assim ele apareceu em cena, enquanto viajava pela terra, guiado por sua própria vontade. Parece que, diante da pergunta de Maharaj Parikshit, os grandes sábios não foram unânimes em sua decisão sobre o que deveria ser feito. Há muitas prescrições para a salvação espiritual, de acordo com as diferentes atitudes de diferentes pessoas. Mas a meta última da vida é alcançar o estágio perfectivo mais elevado de serviço devocional ao Senhor. Assim como os médicos diferem, da mesma forma os sábios diferem em suas diversas prescrições. Enquanto essas coisas aconteciam, o grande e poderoso filho de Vyasadeva apareceu em cena. Verso 26. Esse filho de Vyasadeva tinha apenas 16 anos. Suas pernas, mãos, coxas, braços, ombros, testa e outras partes de seu corpo eram todos delicadamente formados. Seus olhos eram belamente largos, e seu nariz e ouvidos eram nobremente modelados. Ele tinha um rosto muito atrativo, e seu pescoço era bem formado e belo como um búzio. Significado: descreve-se uma personalidade respeitável, começando com as pernas. E aqui se observa esse sistema honrado no caso de Shukadeva Goswami. Ele tinha apenas 16 anos de idade. Uma pessoa é honrada por suas conquistas e não pela idade avançada. Ela pode ser mais velha em experiência e não em idade avançada. Sri Shukadeva Goswami, que aqui é descrito como filho de Vyasadeva, devido a seu conhecimento, era mais experiente que todos os sábios ali presentes, embora tivesse apenas
16 anos de idade. Verso 27. Sua clavícula era carnuda, seu peito largo e abundante, seu umbigo profundo e seu abdômen belamente estriado. Tinha braços longos e o cabelo ondulado espalhava-se sobre seu belo rosto. Estava nu e a tez de seu corpo assemelhava-se à do Sr. Krishna. Significado: seus aspectos corpóreos indicam que ele é diferente dos homens comuns. Todos os sinais descritos em relação com os aspectos corpóreos de Shukadeva Goswami são sintomas incomuns, típicos de grandes personalidades, segundo os cálculos fisionômicos. Sua tez corpórea assemelhava-se à do Sr. Krishna, que é o supremo entre os deuses, semideuses e todos os seres vivos. Verso 28. Ele era negrado e muito belo devido à sua juventude. Por causa do encanto de seu corpo e de seus sorrisos atrativos, ele era agradável às mulheres. Embora ele tentasse cobrir suas glórias naturais, os grandes sábios ali presentes eram todos peritos na arte de fisionomia, e assim honraram-no, levantando-se de seus assentos. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 29. Maharaj Parikshit, que também é conhecido como Vishnurata, aquele que sempre é protegido por Vishnu, prostrou-se com sua cabeça para receber o visitante principal, Shukadeva Goswami. Nessa altura, todas as mulheres e meninos ignorantes pararam de seguir Srila Shukadeva. Recebendo o respeito de todos, Shukadeva Goswami tomou seu exaltado assento. Significado: com a chegada de Shukadeva Goswami à reunião, todos, exceto Srila Vyasadeva, Narada e alguns outros, levantaram-se, e Maharaj Parikshit, que estava contente de receber um grande devoto do Senhor, prostrou-se diante dele, com todos os membros de seu corpo. Shukadeva Goswami também reciprocou as saudações e a recepção, com abraços, apertos de mão, vênias e prostração, especialmente diante de seu pai e de Narada Muni. Assim foi-lhe oferecido o assento presidencial naquela reunião. Quando ele foi assim recebido pelo rei e pelos sábios, os meninos da rua e as mulheres menos inteligentes que o seguiam ficaram dominados de medo e espanto. Desse modo, eles pararam suas atividades frívolas, e tudo se encheu de gravidade e calma. Verso 30. Então Shukadeva Goswami foi cercado pelos sábios santos e semideuses, assim como a lua cercada pelas estrelas, planetas e outros corpos celestes. Sua presença era esplendorosa, e ele era respeitado por todos. Significado: na grande assembleia de personalidades santas estavam Vyasadeva, o Brahma Rishi, Narada, o Deva Rishi, Parashurama, o grande governante dos reis kshatriyas, etc. Alguns deles eram poderosas encarnações do Senhor. Shukadeva Goswami não era conhecido como um Brahma Rishi, Raja Rishi
ou Devarishi, nem era uma encarnação, como Narada, Vyas ou Parashurama. E, todavia, ele excedeu-os em respeitos recebidos. Isso significa que o devoto do Senhor é mais honrado no mundo que o próprio Senhor. Portanto, ninguém deve minimizar a importância de um devoto como Shukadeva Goswami. Verso 31. O sábio Sri Shukadeva Goswami sentou-se tranquilamente, inteligente e pronto para responder a qualquer pergunta, sem hesitação. O grande devoto, Maharaj Parikshit, aproximou-se dele, ofereceu seus respeitos prostrando-se diante dele e perguntou polidamente, com palavras doces e mãos postas. Significado: o gesto agora adotado por Maharaj Parikshit de interrogar o mestre é completamente adequado em termos dos preceitos escriturais. O preceito escritural é que devemos aproximar-nos humildemente de um mestre espiritual para entender a ciência transcendental. Agora, Maharaj Parikshit estava preparado para ir ao encontro da morte. E dentro do curto período de 7 dias, ele conheceria o processo de entrar no reino de Deus. Nesses casos importantes, recomenda-se que a pessoa aproxime-se de um mestre espiritual. Não há necessidade de aproximar-se do mestre espiritual, a menos que se sinta necessidade de resolver os problemas da vida. Aquele que não sabe como fazer perguntas diante do mestre espiritual não tem motivo de vê-lo. E a qualificação do mestre espiritual manifesta-se perfeitamente na pessoa de Shukadeva Goswami. Tanto o mestre espiritual quanto o discípulo, ou seja, Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit, alcançaram a perfeição por intermédio do Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami aprendeu o Srimad Bhagavatam de seu pai, Vyasadeva, mas ele não teve oportunidade de recitá-lo. Diante de Maharaj Parikshit, ele recitou o Srimad Bhagavatam e respondeu às perguntas de Maharaj Parikshit sem hesitação. E assim tanto o mestre quanto o discípulo obtiveram a salvação. Verso 32. O afortunado rei Parikshit disse: Ó Brahmana, unicamente por tua misericórdia, tu nos santificaste, transformando-nos em lugares de peregrinação. Tudo por causa de tua presença aqui, como meu convidado. Por tua misericórdia, nós, que nada mais somos que a realeza indigna, nos tornamos elegíveis a servir ao devoto. Significado: devotos santos, como Shukadeva Goswami, geralmente não se aproximam de desfrutadores mundanos, especialmente daqueles nas ordens reais. Maharaj Prataparudra era um seguidor do Sr. Chaitanya, mas quando quis ver o Senhor negou-se a vê-lo, porque ele era um rei. Para um devoto que deseja voltar ao Supremo, 2 coisas são estritamente proibidas: desfrutadores mundanos e mulheres. Portanto, os devotos do nível de Shukadeva Goswami nunca estão interessados em ver reis. É claro que Maharaj Parikshit era um caso diferente. Ele era um grande devoto, embora rei, e portanto Shukadeva Goswami veio vê-lo na última fase da vida.
Maharaj Parikshit, devido à sua humildade devocional, sentia-se um descendente indigno de seus grandes antepassados kshatriyas, embora fosse tão grandioso como seus antecessores. Os filhos indignos das ordens reais chamam-se Kshatra Bandhavas, assim como os filhos indignos dos Brahmanas chamam-se Dvija Bandhus, ou Brahma Bandhus. Maharaj Parikshit sentiu-se muitíssimo encorajado pela presença de Shukadeva Goswami. Ele sentiu-se santificado pela presença do grande santo, cuja presença converte qualquer lugar em local de peregrinação. Verso 33. Simplesmente por nos lembrarmos de ti, nossos lares tornam-se instantaneamente santificados. E o que dizer de ver-te, tocar-te, lavar teus santos pés e oferecer-te um assento em nosso lar? Significado: a importância dos lugares sagrados de peregrinação deve-se à presença de grandes sábios e santos. É dito que as pessoas pecaminosas vão aos lugares sagrados e deixam seus pecados acumulados ali. Mas a presença dos grandes santos desinfeta os pecados acumulados. E assim os lugares sagrados continuam a permanecer santificados pela graça dos devotos e santos ali presentes. Se esses santos aparecem nos lares de pessoas mundanas, certamente os pecados acumulados desses desfrutadores mundanos tornam-se neutralizados. Portanto, os santos sagrados realmente não têm interesse próprio junto aos chefes de família. O único objetivo desses santos é santificar os lares dos chefes de família. E por isso os chefes de família sentem-se agradecidos quando tais santos e sábios aparecem às suas portas. Um chefe de família que desonra essas ordens santas é um grande ofensor. Prescreve-se, portanto, que o chefe de família que não se prostrar diante de um santo imediatamente deve submeter-se a jejum naquele dia, para neutralizar a grande ofensa. Verso 34. Justamente como um ateísta não pode permanecer na presença da personalidade de Deus, da mesma forma, os pecados invulneráveis de um homem são imediatamente removidos em tua presença, ó Santo, ó grande místico. Significado: há duas classes de seres humanos, a saber, o ateísta e o devoto do Senhor. O devoto do Senhor, por manifestar qualidades divinas, chama-se semideus, ao passo que o ateísta chama-se demônio. O demônio não pode suportar a presença de Vishnu, a personalidade de Deus. Os demônios estão sempre ocupados em tentar destruir a personalidade de Deus. Mas, na realidade, logo que a personalidade de Deus aparece, quer seja por seu nome transcendental, forma, atributos, passatempos, parafernália ou variedade, o demônio é imediatamente destruído. É dito que um fantasma não pode permanecer presente logo que se cante o santo nome do Senhor. Os grandes santos e devotos do Senhor estão na lista de sua parafernália. E assim, tão logo um devoto santo esteja presente, os pecados fantasmáticos são imediatamente removidos. Este é o veredito de todas as literaturas védicas.
Recomenda-se, portanto, que nos associemos somente com devotos santos, para que os demônios e fantasmas mundanos não possam exercer sua sinistra influência. Verso 35. O Sr. Krishna, a personalidade de Deus, que é muito querido pelos filhos do rei Pandu, aceitou-me como um daqueles parentes, simplesmente para satisfazer seus grandes primos e irmãos. Significado: um puro e exclusivo devoto do Senhor serve ao interesse de sua família mais habilmente que os outros, que são apegados a afazeres familiares ilusórios. Geralmente as pessoas são apegadas aos assuntos familiares, e todo o ímpeto econômico da sociedade humana move-se sob a influência da afeição familiar. Essas pessoas iludidas não têm informação de que podemos prestar melhor serviço à família, tornando-nos devotos do Senhor. O Senhor dá proteção especial aos familiares e descendentes de um devoto, mesmo que tais membros sejam não devotos. Maharaj Prahlada era um grande devoto do Senhor, mas seu pai, Hiranyakashipu, era um grande ateísta e inimigo declarado do Senhor. Mas apesar de tudo isso, Hiranyakashipu obteve a salvação por ser o pai de Maharaj Prahlada. O Senhor é tão bondoso que dá toda a proteção aos familiares de seu devoto. E assim o devoto não tem necessidade de se preocupar com os familiares, mesmo que os abandone para executar serviço devocional. Maharaj Yudhishthira e seus irmãos eram filhos de Kunti, a tia paterna do Sr. Krishna, e Maharaj Parikshit admite a proteção do Sr. Krishna, por ele ser o único neto dos grandes Pandavas. Verso 36. De outra forma, sem ser inspirado pelo Sr. Krishna, como é que apareceste voluntariamente aqui, embora andes incógnito ao homem comum, e não sejas visível para nós, que estamos à beira da morte? Significado: o grande sábio Shukadev Goswami foi certamente inspirado pelo Sr. Krishna a aparecer voluntariamente diante de Maharaj Parikshit, o grande devoto do Senhor, simplesmente para transmitir-lhe os ensinamentos do Srimad Bhagavatam. Pode-se atingir o núcleo do serviço devocional ao Senhor pela misericórdia do mestre espiritual e da personalidade de Deus. O mestre espiritual é o representante manifestado do Senhor para nos ajudar a alcançar o sucesso final. Alguém que não seja autorizado pelo Senhor não pode tornar-se um mestre espiritual. Srila Shukadev Goswami é um mestre espiritual autorizado, e assim ele foi inspirado pelo Senhor a aparecer diante de Maharaj Parikshit e instruir-lhe os ensinamentos do Srimad Bhagavatam. Podemos alcançar o sucesso final de voltar ao Supremo se somos favorecidos pelo fato de o Senhor enviar seu representante verdadeiro. Logo que um devoto do Senhor encontra-se com seu representante verdadeiro, o devoto tem assegurada uma garantia de voltar ao Supremo, justamente após deixar o corpo atual. Isso, contudo, depende da sinceridade do próprio devoto. O Senhor está sentado no coração de todos os seres vivos, e assim ele conhece muito bem os movimentos de todas as pessoas individuais. Logo que o Senhor observa
que uma alma em particular está muito ansiosa por voltar ao Supremo, o Senhor envia imediatamente seu representante autêntico. O devoto sincero recebe, assim, a garantia do Senhor de que voltará ao Supremo. A conclusão é que obter a assistência e ajuda de um mestre espiritual fidedigno significa receber a ajuda direta do próprio Senhor. Verso 37. Tu és o mestre espiritual de grandes santos e devotos. Portanto, suplico-te que mostres o caminho da perfeição a todas as pessoas, especialmente a alguém que está para morrer. Significado: a menos que estejamos perfeitamente ansiosos pelo caminho da perfeição, não temos necessidade de nos aproximar de um mestre espiritual. O mestre espiritual não é um tipo de decoração para um chefe de família. Geralmente materialistas da moda adotam pretensos mestres espirituais, sem qualquer proveito. O pseudo-mestre espiritual bajula o suposto discípulo, e desse modo tanto o mestre quanto seu pupilo vão para o inferno, sem nenhuma dúvida. Maharaj Pariksit é o tipo correto de discípulo, porque expõe questões vitais para o interesse de todos os homens, particularmente para os moribundos. A pergunta apresentada por Maharaj Pariksit é o princípio básico da tese completa do Srimad Bhagavatam. Vejamos agora quão inteligentemente o grande mestre responde. Verso 38. Por favor, deixe-me saber o que um homem deve ouvir, cantar, lembrar e adorar, e também o que ele não deve fazer. Por favor, explica-me tudo isso. Verso 39. Ó Brahmana poderoso, é dito que raramente permaneces nas casas dos homens durante o tempo suficiente para ordenhar uma vaca. Significado: os santos e sábios na ordem de vida renunciada vão às casas dos chefes de família no momento em que eles ordenham as vacas, de manhã cedo, e pedem um pouco de leite para subsistência. 1 litro de leite fresco do úbre de uma vaca é suficiente para alimentar um adulto com todos os valores vitamínicos, e, portanto, os santos e sábios alimentam-se apenas de leite. Mesmo o mais pobre dos chefes de família mantém pelo menos 10 vacas, dando cada uma de 12 a 20 litros de leite. E, portanto, ninguém hesita em poupar alguns litros para os mendicantes. É dever dos chefes de família manter os santos e sábios, assim como os filhos. Desse modo, um santo como Shukadev Goswami raramente permanecia na casa de um chefe de família por mais de 5 minutos pela manhã. Em outras palavras, tais santos raramente se vêem nas casas de chefes de família. E Maharaj Pariksit, portanto, pediu-lhe que o instruísse o mais rápido possível. Os chefes de família também devem ser inteligentes o bastante para obter alguma informação transcendental dos sábios visitantes. O chefe de família não deve pedir tolamente a um santo que lhe conceda aquilo que é disponível no mercado. Essa deve ser a relação recíproca entre os santos e os chefes de família. Verso 40. Sri Suta Goswami disse: assim o rei falou,
e interrogou o sábio, usando linguagem doce. Então a grande e poderosa personalidade, o filho de Vyasadeva, que conhecia os princípios da religião, começou a responder. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 19º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento de Shukadeva Goswami. Fim do primeiro canto. Essas gravações foram realizadas no Paraíso dos Pandavas, no ano de 2005. A leitura e editoração foram feitas por Giridhari Das. A revisão foi feita por Sadhu Sanga Das. Pedimos perdão por qualquer erro cometido ou falha em nossa apresentação. Oramos aos devotos e ao Senhor, que possamos eternamente ficar engajados em glorificar o Senhor e seus devotos. As traduções e comentários desse primeiro canto do Srimad Bhagavatam têm um valor muito especial. Srila Prabhupada os escreveu de 1959 a 1965, antes de sua vinda aos Estados Unidos para iniciar o movimento Hare Krishna. Uma leitura atenta e contínua do primeiro canto do Srimad Bhagavatam é suficiente para a perfeição da vida humana. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao Srimad Bhagavatam, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Hare Krishna.